Pesado, né? Para gente que a quem é confiado, a quem é dado, é pesado porque depois seremos cobrados muito mais. Né? Como o último versículo diz, né? A parte B. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. O bom era que se nós não soubéssemos de nada, né? Que não seria cobrado nada. Mas como a gente já sabe, né? A gente já tem um pouquinho de discernimento, um pouquinho de sabedoria sobre a palavra de Deus, então será cobrado de cada um de nós. Né? Porque nós estamos aqui justamente porque nós, assim como Abraão, não como ele, né, que é o pai da fé, mas nós temos um pouquinho de fé. Nós acreditamos. Né? Porque Abraão, ele larga tudo, como nós ouvimos na segunda leitura, e ele parte para uma terra prometida, onde Deus diz que vai correr leite e mel. Mas e aí? Se Deus fizesse isso para você, hoje, pai de família, sai daqui, vai para lá, você confiaria? Você já está bem estruturado aqui na cidade, já goza, né, de uma certa fama na cidade. Você sairia da sua cidade, sairia da sua casa para cumprir a obrigação, para cumprir aquilo que Deus falou ao seu coração? Acredito que poucos fariam isso, né? Porque é a gente se abandonar, é a gente largar tudo para trás e seguir aquilo que o Senhor nos colocou como missão. Isso foi o que Abraão fez, né? E é considerado o pai da fé, o pai de todas as nações, né? Hoje celebramos o Dia dos Pais, né? O dia daqueles que junto com a mãe construíram uma família, né? Mês de maio a gente todo voltado à mãe. Esse mês de agosto somente um domingo, né? Voltado aos pais. Mas assim, todos os dias é dia de comemorar, é dia de abraçar, é dia de estar junto com nossos pais. Não é preciso um dia especial assim para a gente poder valorizar, porque muitos só valorizam nesse dia. Depois que passou, todo mundo está lá, tirando foto, postando no Instagram, no Facebook, no Messenger, no WhatsApp. Aí passou o Dia dos Pais, esqueceu lá. Os velhinhos estão lá, ficam para lá. Quem quiser que cuide. É tão bonito, né, fazer isso e depois rejeitar. Né, porque tem muitos pais que passam por tudo isso. Aqueles, os progenitores de você, nosso, e a gente às vezes rejeita. Só se lembra no dia da comemoração. E aí a gente vai rejeitando. E muitos de nós é assim como está no Evangelho de hoje. Né? Jesus, ele vai esclarecendo aos seus discípulos ali o que, através daquela parábola, né, no caso, como agir diante de uma dificuldade. Jesus, ele fala que o chefe, né, o patrão saiu e ficou os empregados. Os empregados deveriam fazer o quê? Servir e vigiar. Da mesma forma nós devemos servir a Deus e vigiar. Porque a gente não sabe o dia, a gente não sabe o momento em que Ele vai retornar. Como aquele povo, né, na primeira leitura, estava esperando para ser o quê? Libertos do Egito. O povo que estava ansioso para que acontecesse aquele grande dia. E ali estavam vigilantes, junto com Moisés. Nós estamos sendo vigilantes na nossa casa? Os pais, as mães, estão sendo vigilantes com os vossos filhos também? Ou estão deixando que o mundo se encarregue de educar, que o mundo mostre o que é o certo, o que é errado? Porque tem muitos que chegam a essa conclusão sozinhos. Os pais que deveriam estar ensinando, que deveriam estar mostrando o caminho, não estão preocupados nem com a vida deles, nem com a salvação própria. E nós temos que reconhecer isso. Jesus nos mostra, diz que vai ser exigido porque nós
somos os primeiros evangelizadores, né, dentro da nossa casa. É nós que somos responsáveis. Então, se nós temos um entendimento, se nós temos um pouquinho de sabedoria, ensinemos na nossa casa. Não deixe que seu filho aprenda somente quando for na catequese. Né, tem hora da gente louvar, da gente comemorar, mas tem hora da gente puxar a orelha também. E eu digo puxar a orelha, puxar mesmo, literalmente, porque senão a gente não sabe o que é certo e errado, não sabe depois. Que acha que tudo é normal, tudo a gente pode fazer, porque nunca fomos ali posto em prova e nunca fomos ensinados o que é certo. Então precisamos já desde cedo ensinar nossos filhos a obedecerem, a respeitar, a serem pessoas honestas, pessoas de bem, que possam verdadeiramente buscar a Deus. Porque Jesus fala uma coisa no Evangelho, hoje são mais de 10 versículos que a gente escutou, Jesus falando sobre a questão de estar de prontidão, e nós, muitas das vezes, não estamos nem na nossa casa, nem em lugar nenhum, porque o local da gente se reunir e ficar em prontidão aqui na Santa Missa, porque recebemos Jesus, e às vezes a gente fica conversando, fica olhando lá para fora o que está acontecendo, não presta atenção neste momento tão importante. Tem um santo que eu não vou lembrar agora, mas que ele fala que se nós soubéssemos o quão precioso é a Santa Missa, a gente não perderia uma. E por que a gente perde tantos domingos? Hoje a igreja, graças a Deus, está cheia. Não sei se é pela consagração do dízimo ou se é pelo Dia dos Pais, mas a igreja está cheia, lotada. E nos outros domingos, que às vezes dá a metade disso aqui. Mais um pouquinho, né? Graças a Deus que nunca fica menos da metade. Mas o que nós estamos fazendo? Que não damos prioridade. Porque o que vai contar no final é a nossa prioridade. É quem nós estamos buscando servir. É quem nós estamos, o que nós estamos fazendo para lá no dia da prestação de conta final, a gente ser servido pelo Senhor. Porque fala no Evangelho que quando o patrão voltar, que encontrar os servos ali esperando, ele vai fazer o quê? Ele vai se cingir e vai servir a cada um. E nós estamos nos preparando, estamos vigilantes em relação a isso, porque se aqui nós não fazemos esse papel, estamos vindo por obrigação. Hoje, muitos vieram porque, eu vou com meu pai na missa. Será que quando o Senhor retornar, Ele vai se cingir e nos servir? Porque é o que nós deveríamos pensar. É o que nós devemos meditar na nossa vida, na nossa casa, com nossos filhos, pai, mãe, façam isso. Porque quanto mais a gente falar, mais a gente vai buscar se consertar. Porque não adianta só o padre falar aqui, se você não fala, se você não testemunha na sua casa, na rua, no seu trabalho, não adianta. Porque só uma voz, ela ressoa, mas não tanto. Quando todo mundo, todo o povo de Deus se junta, você vê o barulho que faz. Por que a igreja continua de pé? Por que a igreja continua perseverante? Porque tem muitos ainda unidos, que estão falando em uma só verdade, que é a verdade de Cristo. E nós não podemos deixar isso passar, nós temos que dar continuidade, nós temos que se juntar a este número, a esta multidão de pessoas que ainda clamam, essas pessoas que ainda buscam a Deus. E que nós possamos verdadeiramente, essa semana é a Semana Nacional da Família, o dia de nós permanecermos unidos com nossas famílias. Não é só hoje, Dia dos Pais, mas durante a semana vamos ter programações, vamos ter missas na comunidade voltada ao tema da família. E a gente hoje vê muitas famílias, sendo destruídas. Por quê? Porque Deus não habita.
Deus não habita naquela casa porque não deixam, não pedem, porque aonde a gente clama, Deus ele está ali presente, Ele está olhando por nós. É onde as pessoas já desistiram, aonde elas encontraram a primeira barreira e ali pararam. Não é a primeira barreira que nós devemos parar, mas ali é continuar, perseverar. É como fala o próprio Evangelho, é cingir-se ali, servir e esperar, ter fé. Ter fé que o Senhor irá retornar, que o Senhor pode fazer tudo na nossa família. Pode reestruturar nossas famílias. Tem famílias que estão aí à beira de uma separação, mas por quê? Deram muita oportunidade, não rezavam mais juntos, não rezaram nunca talvez juntos, a família não se reúne para conversar, para dialogar, e isso tudo vai, o quê? Causando uma separação, uma divisão, e o inimigo, que é justamente o diabo, é o divisor, ele vai adentrando nas famílias e vai fazendo com que realmente se separem, mas o Senhor não quer isso. A partir do momento em que um homem ou uma mulher deixa pai e mãe, e diante do sacerdote, do diácono ou de um ministro aqui, prometem até que a morte os separe. Deveriam seguir, porque são as promessas que são feitas no dia do matrimônio. A aliança entre você, a esposa, ou entre a esposa e o esposo com Deus. Será que a gente está parando para pensar nisso? Será que eu estou levando a sério o que eu prometi para Deus e para minha esposa ou para o meu esposo? Porque eu estou sendo fiel, eu estou honrando ela até o momento da separação pela morte? Será que eu estou fazendo isso? Então é o momento da gente parar e refletir sobre as nossas atitudes em relação ao que o Senhor está falando, que é justamente continuar vigilantes. E principalmente pela fé. A fé que nós temos é capaz de mudar a nossa família, é capaz de mudar a nossa vida. Mas para isso seja uma fé verdadeira. Não aquela fé que na primeira barreira a gente já desiste. Que nós possamos, junto com nossa família, junto com aqueles que estão próximos de nós, elevar um grande louvor a Deus de agradecimento por tudo que Ele já tem feito, por tudo que Ele vai fazer. É o melhor momento da gente se reunir, seja nessas confraternizações. Hoje, Dia dos Pais, muitos vão almoçar com seus pais, mas lembre-se de agradecer, lembre-se de rezar no momento antes da refeição, porque Deus permitiu que nós estivéssemos ali reunidos, e às vezes a gente não lembra disso. Nos reunimos ali, enchemos a cara, porque é a comemoração do Dia dos Pais, então é permitida. Eu não estou dizendo que você não pode, mas pelo menos lembre de colocar Deus, porque quando você lembra de colocar Deus, você vai ter limites, porque você vai pensar no que você rezou, no que você prometeu, e ali não vai chegar ao fim do dia, passando vergonha ou fazendo a família passar vergonha. Porque muitas famílias acontece isso. Que nós possamos nos abrir verdadeiramente à vontade de Deus e que nós possamos trazê-lo para dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.